O Código do IRS entra em vigor em 1 de janeiro de 1989. O IRS é um imposto nacional, estadual, direto, pessoal, subjetivo, de quantidade e progressivo por escalões que tributa o valor anual dos rendimentos oferidos por pessoas singulares ou físicas depois de efetuadas as correspondentes deduções e abatimentos. Os rendimentos, quer em dinheiro, quer em espécie, ficam sujeitos à tributação, seja qual for o local onde se obtenham, a moeda e a forma por que sejam oferidos, mesmo que provenientes de atos ilícitos. O imposto sobre o rendimento pessoal visa a diminuição das desigualdades e será único e progressivo, tendo em conta as necessidades e rendimentos do agregado familiar. Ficam sujeitas a IRS as pessoas singulares que residam em território português e as que nela, não residindo, aqui obtenham rendimentos. Devemos assim distinguir entre as pessoas singulares residentes em território português, as quais estão sujeitas a imposto sobre a universalidade dos seus rendimentos, incluindo os obtidos fora desse território, e as pessoas singulares não residentes em território português, as quais apenas estão sujeitas a imposto sobre os rendimentos obtidos em Portugal. O IRS tem uma incidência pessoal, onde devemos perceber quem está sujeito a este imposto, como falámos aqui dos residentes em território português, e tem também a incidência real, o que está sujeito a imposto, que tipos de rendimento estão sujeitos a este imposto. O imposto sobre o rendimento das pessoas singulares comporta 9 categorias de rendimentos. As 6 primeiras correspondem a diferentes fontes ou origens do rendimento produto. A 7ª enquadra as mais-valias. As últimas são de natureza residual. Esta divisão em categorias, aconselhada pela diversidade dos regimes de tributação, especialmente no campo da determinação do rendimento e dos métodos de percepção do imposto, não prejudica o tratamento unitário da matéria coletável, refletido basicamente na aplicação de uma única tabela de taxas progressivas. Desta forma, procura-se harmonizar a concessão da tributação pessoal própria do sistema unitário, com a atenção que não pode deixar de prestar-se às particularidades relevantes das diferentes categorias de rendimentos. Por exemplo, os deverão ser tratados como os rendimentos de capital, mas os rendimentos da atividade comercial e industrial obedecem a regras idênticas às aplicáveis aos rendimentos prediais. Portanto, são coisas distintas. Daí que seja inevitável, independentemente da unicidade tributária, que ora se visa a persistência de várias categorias de rendimentos. As categorias A e B respeitam aos rendimentos do trabalho. Optou-se pela criação de 2 categorias distintas para o trabalho dependente, categoria A, e independente, categoria B.
Eles têm regras próprias em matéria de incidência, determinação da matéria coletável e respectiva liquidação, prevendo-se uma dedução especial para os rendimentos da primeira destas categorias. A categoria C engloba os rendimentos das atividades de natureza comercial e industrial, isto quando, naturalmente, auferidos por pessoas singulares. Já na categoria D, estão presentes os rendimentos agrícolas, considerando-se como tais os respeitantes ao exercício de atividades agrícolas, silvícolas ou pecuárias. A autonomia desta categoria de rendimento deve-se à necessidade de regras próprias para a determinação da matéria coletável. Na tributação dos rendimentos de capitais, na categoria E, tem particular relevância os juros e os lucros derivados de participações de capital. Mas a par destes rendimentos, são incluídos nesta categoria as royalties, derivadas da propriedade intelectual ou industrial e do know-how, desde que não sejam oferidas pelo titular originário, bem como os rendimentos da prestação de assistência técnica e da cedência do uso do equipamento agrícola, comercial, industrial e científico. No domínio dos rendimentos prediais, ou seja, na categoria F, incluem-se na base de incidência apenas os rendimentos efetivamente percebidos dos prédios arrendados, tanto urbanos como rústicos, e não já, como acontecia no sistema de contribuição predial, o valor locativo ou a renda fundiária dos prédios não arrendados, pois se visa tributar apenas os rendimentos realmente auferidos. Constatou-se que era um lapso no sistema anterior. Tributam-se ainda os rendimentos decorrentes da cessão de exploração de estabelecimentos comerciais ou industriais. Temos ainda a categoria G, que é constituída pelas mais-valias. A categoria H diz respeito às pensões e a categoria I a outros rendimentos, integrando-se nesta os ganhos de jogo, lotarias e apostas mútuas, com a correspondente abolição da tributação em imposto de selo. Tanto na categoria H como na categoria I, embora por razões e em termos distintos, é consagrado um regime de tributação especial.